Paulina diz que não e pede que ela avise a ele que chegou sem novidades. Paulina diz que conhece Leda perfeitamente e fica feliz por Carlos Daniel estar na casa dela e ela distraí-lo das preocupações. Leda diz que o devolverá assim que possível. Paulina desliga, se irrita e diz: "Ele está com ela, ele está com ela." Leda diz a Carlos Daniel que Paola ficou com ciúmes e, apesar de ter disfarçado, não gostou nada de ter visto ele ali. Ele decide ir para casa, mas ela pede que ele fique para continuarem provocando Paola. Leda acredita que Paola sentiu. Ele diz que ela tem razão e não irá embora ainda. Paulina olha no diário de Paola novamente e lê a parte em que ela diz que Leda sempre foi apaixonada por Carlos Daniel e que sempre tentou tirá-lo dela, mas que nunca conseguiu. Paulina fica horrorizada com as maldades de Paola e diz: "Ai, Paola Bracho, se você não voltar logo, vai acabar ficando sem marido." Carlos Daniel conversa com Leda e Luciano sobre a situação da fábrica Bracho, que é grave, apesar de terem estabilizado. Ele decide voltar para casa. Ao chegar na mansão, Paulina o chama. Ela o pega pelo braço para contar tudo o que fez durante a viagem. Ele fica bravo com ela e não quer saber de nada. Paulina diz que conseguiu algumas coisas para a fábrica. Paulina pergunta se ele quer falar sobre a visita que fez à casa da Leda. Ele diz que Leda é só uma parente amável. Paulina diz que ela é tão amável que fica seduzindo ele. Carlos Daniel pergunta se ela tem ciúmes. Paulina diz que tem sim e que está morrendo de ciúmes. Luciano diz a Leda que Carlos Daniel é sério demais e chato para ela. Leda concorda, mas diz que ele a enlouquece. Paulina diz a Carlos Daniel que nunca antes tinha amado ele tanto. Ela diz que, apesar de tudo, nunca o amou como agora. Luciano diz a Leda que Carlos Daniel parece muito interessado na esposa. Leda diz que ele está cansado dela e acha que seu momento está quase chegando. Leda diz a Luciano que quando for o dia do aniversário do Carlos Daniel, eles podem ir juntos para casa. Carlos Daniel pergunta a Paulina o que resta entre eles. Ela diz que muitas coisas. Paulina diz a Carlos Daniel que disse a ele para esperar 1 ano. Ele percebe que ela não sabe o que dizer devido à mudança assustadora. Paulina diz que ele voltou de muito mau humor da casa da Leda. Carlos Daniel diz que na casa da Leda esqueceu tudo que o perturba, pois Leda é compreensível e inteligente. Paulina diz que quando ele ficou viúvo, ele devia ter se casado com Leda em vez dela. Ela se retira. Ele vai atrás e a chama, mas ela vai para o quarto e chora muito. Paulina diz: "Como é triste meu destino. Estou apaixonada sem esperanças." Carlos Daniel percebe que a ideia de Leda funcionou, pois Paola está com ciúmes. No dia seguinte, Paulina se arruma. Lalinha leva uma xícara de chá para ela. Lalinha revela a Paulina que o pintor esteve ali e falou com Stephanie. Lalinha pergunta a Paulina se ela reparou como Carlos Daniel chegou tarde. Paulina diz que estava lá embaixo esperando ele e claro que reparou. Lalinha pergunta se Carlos Daniel estava na casa da Leda. Paulina diz que Leda é parente dele e Carlos Daniel é decente e responsável. Paulina vai ao quarto de Piedade e a vê tomando café da manhã. Paulina diz a Piedade que não fez muita coisa, mas os clientes vão comprar a cerâmica deles se eles oferecerem o que as pessoas preferem, que são produtos mais econômicos. Paulina diz que podem lançar novos modelos e modernizar a produção para baixar os custos. Piedade se preocupa e não sabe qual será o destino deles. Paulina diz que precisam aprender a fazer esse tipo de produto. Ela diz que Deus vai ajudá-las. Paulina vai até o jardim e Stephanie se incomoda, querendo sair. Paulina acredita que a consciência de Stephanie não seja tranquila, pois há pensamentos ruins na cabeça dela. Paulina diz a Stephanie que sabe que ela precisa de ajuda e de uma amiga, e quer ser amiga dela. Stephanie diz que ela nunca será sua amiga. Paulina pede que ela não se feche tanto. Stephanie diz que se arrepende de muitas coisas por ela ter envenenado sua alma e contaminado a casa com o veneno da sem-vergonhice. Paulina diz a Stephanie que se ela dedicasse o tempo que dedica ao ódio em outra coisa, seria melhor. Paulina revela que irá embora dali algum dia e ela sentirá muito sua falta.
Na empresa, Carlos Daniel e Rodrigo participam de uma reunião. O pessoal do governo oferece muito pouco dinheiro para comprar o terreno ao lado da fábrica. Rodrigo pergunta a Carlos Daniel se já ouviu falar de Douglas Maldonado. Carlos Daniel diz que sim. Rodrigo fala que esse homem é um dos mais ricos do mundo. Carlos Daniel diz que sim, mas que esse homem é mal educado e prefere os cachorros a qualquer companhia humana. Rodrigo pede ao irmão para visitarem o milionário Maldonado e pedirem ajuda. Willie avisa Stephanie para se manter firme em não vender parte do terreno da fábrica, pois ofereceram muito pouco dinheiro e os irmãos dela querem o dinheiro para salvar a fábrica. Stephanie pensa e diz sozinha: nem sempre vou fazer o que você quiser, Willie. Nem sempre. Willie vai ao quarto de Paulina e diz que tem novidades. Ele pede um beijo dela. Ela se estressa, mas logo ele diz que não quer beijo não e que vai dizer mesmo assim. Willie diz a ela que hoje receberam um funcionário do governo e ofereceram uma miséria pelo terreno e os Bracho querem aceitar. Paulina diz que não podem vender barato, pois seria burrice. Willie pergunta se ela não pretende fazer nada para evitar. Willie aconselha ela a aconselhar o marido. Willie diz que Carlos Daniel não gosta das mulheres santinhas. Paulina chama ele de cobra venenosa e depois diz que não o suporta. Ele promete complicar a vida dela e fazê-la pagar pelo desprezo. Preguiçoso e sem o que fazer, Luciano segue com a bunda colada no sofá da casa de Leda. Ele pergunta a Carmen se alguém ligou para ele. Ela diz que ninguém. Douglas Maldonado mora em uma mansão enorme. Braulio leva o remédio dele. Douglas é amargurado e depressivo e quer morrer. Braulio não pretende deixá-lo morrer. Douglas toma seu remédio. Rodrigo e Carlos Daniel vão à casa de Douglas Maldonado. Tocam o portão. Braulio chega até os rapazes. Eles dizem que querem falar com Douglas. Braulio diz que Douglas não pode recebê-los. Rodrigo e Carlos Daniel entram sem que ele permita. Irritado, Douglas solta seus cachorros em cima de Rodrigo e Carlos Daniel. Eles dizem que tem algo importante para tratar com ele. Braulio segura os cachorros. Braulio pede para Carlos Daniel e Rodrigo irem embora. Eles vão. Carlos Daniel diz a Rodrigo que aquele homem é maluco. Douglas diz que não quer ver ninguém, a não ser quem ele queira, pois as pessoas o irritam. Paulina diz a Carlos Daniel que acha burrice eles quererem vender o terreno por pouco dinheiro. Carlos Daniel diz que a venda já está quase acertada. Piedade pede para pedirem mais dinheiro. Carlos Daniel diz que já pediram, mas não conseguiram. Carlos diz que foram ver o milionário Douglas Maldonado em busca de um empréstimo com ele, e o louco os humilhou e soltou os cachorros para cima deles. Piedade diz que dizem que Douglas Maldonado é um homem misterioso e que ele matou a própria mulher, e por isso veio para a capital e que também está muito doente. Paulina pede que Carlos Daniel não se preocupe, pois pelo menos tentaram. Paulina chama a vovó para ir falar com o funcionário do governo e diz que pode acompanhá-la. Piedade concorda. Paulina vai até o jardim e vê o marido sentado próximo à piscina. Paulina diz que amanhã vai ir com vovó Piedade falar da venda do terreno. Ele diz para ela fazer o que quiser. Paulina diz: pobre Carlos Daniel, nunca precisou enfrentar a vida. Não sabe o que é amargura, sofrimento, a vergonha. Carlos Daniel diz que ela também não. Ela concorda e por pouco não sai do personagem. Ele decide entrar. Ela vai atrás dele. Paulina reclama por Leda ter ligado tanto para ele. Ela revela que sofreria muito caso ele se separasse dela. Ela aceita que não cumpre seus deveres de esposa, mas ele não entende nada. Paulina diz que tudo tem uma razão. Finalmente, Paulina e vovó Piedade vão falar com o funcionário do governo sobre a venda do terreno. Eles conversam e falam para ele pagar um pouco mais pelo terreno. Ele nega aumentar o preço. Paulina diz que não vão aceitar e vão recorrer às autoridades para verem se está se fazendo justiça. Lalinha pega novas correspondências do carteiro e separa as cartas, guardando-as de Paola consigo mesma. Na casa de Leda, Luciano escreve outra carta para Paulina. Pedro deixa Paulina na fábrica. Piedade decide ir embora. Paulina entra na fábrica. Rodrigo se irrita e manda ela sair.
Paulina avisa eles que Piedade e ela foram falar com o assessor do governo e pediram para ele aumentar o dinheiro e pagá-los mais pelo terreno. Paulina ressalta que alguém precisa agir naquela família. Paulina pede que Rodrigo não se deixe levar pelo ódio que sente, mas sim pela razão. Paulina diz a Rodrigo que aquele homem é corrupto e ofereceu pouco para comprar barato. Ele acusa ela de ter exposto a família Bracho à vergonha. Paulina diz que quando ameaçou o funcionário de que falariam com as autoridades mais altas, ele se assustou e prometeu dar mais dinheiro a eles. Ela pede que eles não assinem nada se não for por uma quantia maior. Ela agradece por ele escutá-la e sai. Stephanie pergunta a Piedade se ela saiu com Paola. Piedade diz que sim e fala que ela e Paola foram fazer uma coisa útil: conversar com o funcionário do governo que quer comprar o terreno deles para a avenida. Stephanie diz que também não apoia que vendam barato. Piedade diz que ela e Paola conseguiram mais dinheiro pelos terrenos. Paulina desabafa consigo mesma e diz: ai, meu Deus, quantos problemas. Preciso continuar sendo Paola Bracho, evitar que me descubram, salvar a casa, a fábrica. Sou muito teimosa. Em um ano deixarei tudo, e a perversa destruirá tudo que eu restaurei. Paulina volta para a mansão Bracho. Lalinha entrega para ela uma nova correspondência que não tem remetente e uma do pintor. Paulina rasga a carta do pintor, sem ao menos ver, e examina a carta sem remetente. Paulina prefere ler depois e deixa a carta de lado. Depois que Lalinha se retira, Paulina abre a carta e percebe que é de Luciano, que diz que quer visitá-la e dar nela um abraço carinhoso, mandado pela Paola Bracho. O funcionário do governo fala com Rodrigo e Carlos Daniel e enche Piedade de elogios. Ele diz que não havia necessidade de Paola e Piedade irem lá. Ele diz que vão aumentar o preço para quase o dobro do que iriam pagar. Carlos Daniel aceita. O funcionário elogia Paola e a vovó Piedade. Ele diz que quando tudo ficar pronto, virá ali para assinarem. Luciano fala na carta que é muito amigo de Leda e pede para conversar com Paulina. Paulina se preocupa com Luciano. Ela percebe que ele quer dificultar sua vida. Chico dá para Lalinha um envelope. Lalinha leva para Paulina. Paulina vê que a carta é do mesmo cara, que é Luciano. Carlos Daniel diz a Rodrigo que vão receber mais dinheiro pela venda graças à vovó e à Paola. Rodrigo diz: não há dúvida. Foi tudo graças a Paola. Paulina vê a outra carta de Luciano, onde ele pede para se encontrar com ela. Paulina fica assustada. Carlos Daniel volta para casa. Ele vê Paulina mexendo na bolsa e agradece a ela, porque vão conseguir mais dinheiro para a fábrica, pelo terreno. Paulina pede a Carlos Daniel para terem mais influência. Ele diz que ganhou uma mulher de negócios e perdeu uma esposa. Ele pergunta se não pode haver entendimento entre as duas mulheres que existem nela, a de antes, feliz, e a de agora. Eles se abraçam e ele diz que precisa de afeto, do amor e da paixão dela. Lalinha escuta uma conversa de Stephanie. Stephanie convida Leda para o aniversário do Carlos Daniel. Leda não pretende faltar. Paulina chora muito. Carlos Daniel fala que quando a conheceu, ela encheu a casa de alegria e não entende o que aconteceu, que a deixou assim. Ele beija o pescoço dela. Ela se afasta e ele pensa que ela tem nojo. Paulina diz que não é isso. Ela pede um ano e pede que ele tenha paciência, pois em um ano voltará a ser a mesma de antes. Paulina diz que o ama. Ela toca no rosto dele e diz que ele não sabe o quanto ela o ama e daria para ele ser feliz e fazê-lo feliz. Carlos Daniel diz que ela está muito nervosa e abalada pela sua derrota. Paulina diz que ele é o melhor homem do mundo e pede que ele não se critique. Ela diz que queria mudar o destino dele, mas forças superiores a enfrentam. Ela revela que tem pouco tempo. Ele não consegue entendê-la. Ela pede que ele não lhe atormente com críticas, porque está com ele. Ele diz que a ama e precisa dela. Ela rejeita os beijos dele e diz que é uma sombra da outra Paola e não pode ir além disso. Mais tarde, Paulina se encontra com o Luciano num restaurante. Paulina diz a Luciano que não tem nada a ver com ele.
Luciano diz que Paula não pode dar recados, pois morreu num acidente. Paulina fica chocada. Luciano diz que Paula morreu na Europa num acidente de carro. Luciano diz a Paulina que agora não tem problemas para ela, porque ela é dona da fortuna pessoal de Paola e quer sua parte. Luciano exige um dinheiro para guardar o segredo dela. Paulina diz que pode dizer a verdade para os Bracho. Luciano diz que ela pode ir para a cadeia graças a ele. Ela fica receosa.